Nós estamos dando início a mais uma reunião aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, e nós estamos agradecendo a presença de todos em ambos os planos de existência para mais uma reunião de estudos, porque o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, é um instituto de estudos avançados do Espiritismo. Nós, então, estamos buscando, Jesus querido, a tua bênção para esta nossa fraterna reunião, onde buscamos os esclarecimentos no teu Evangelho de luz, na codificação excelsa do nosso querido codificador Allan Kardec, e buscando ainda, Jesus, as tuas bênçãos por sobre todos os que estão conosco e por sobre os mentores do ICEB, representados pelo seu fundador, Deolindo Amorim, e pelo nosso presidente de honra, Jorge Andréa. Que a tua paz, Jesus, a tua luz possam estar conosco, muito especialmente Jesus, desce raios de tua inteligência cósmica para o nosso querido expositor Fabiano Pereira Nunes, e que vibrações de teu coração possam também estar junto dele. Como sabemos que a tua inteligência e o teu coração também estão agora conosco, a nos bafejar com paz e luz as nossas mentes e corações, hoje e sempre. Que assim seja. Então, nós estamos recebendo hoje, mais uma vez, para a nossa alegria, Fabiano Pereira Nunes, que é médico intensivista, participa do Grupo de Estudos Espíritas Rivaio, é articulista da revista Cultura Espírita do ICEB e é colaborador do programa Uma Bandeira para o Futuro, da Rádio Rio de Janeiro. Seja mais uma vez muito bem-vindo, Fabiano Pereira Nunes, que vai nos falar hoje sobre quem é o Jesus de Allan Kardec, finalizando a série O Jesus de Allan Kardec e o Jesus dos historiadores. Somos todos ouvidos, Fabiano Pereira Nunes. Mais uma vez, muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que vai assistir ao vídeo posteriormente. Muito saudações à nossa querida presidente Nádia do Couto Vale, às amigas e aos amigos que sempre estudam conosco, Dona Dalva, seu esposo, Dona Jaqueline, seu Turíbio, Carlão. É um prazer mais uma vez estarmos juntos para refletirmos, analisarmos sobre Jesus à luz do pensamento de Allan Kardec, e hoje dando fechamento, será? Ponto de interrogação, do nossa sequência de estudos, foram seis estudos, nós vamos nos debruçar sobre alguns aspectos do Jesus de Allan Kardec. Só recordando, quando nós falamos o Jesus, estamos nos referindo a um conceito. Jesus é um conceito. Cada um de nós tem o seu conceito sobre Jesus. Quando nós nos colocamos em prece, quando nós lemos, nós carregamos o nosso conceito. Então, nós conversamos muito modestamente, muito singelamente, sobre 4 vertentes em relação a esse Jesus que nós estamos buscando. No primeiro encontro, nós conversamos sobre a interface das ciências com a ciência espírita. Depois, as ciências históricas e a doutrina filosófica moralizadora, que é o Espiritismo. As convergências e as incompatibilidades. Depois tecemos mais considerações sobre o que os historiadores vêm trazendo com base em escavações arqueológicas, com base em estudos aprofundados dos textos canônicos, dos textos chamados não canônicos e do material extra, eles chamam do material dos pais da igreja, né, da coleção patrística, daquelas gerações de cristãos que trouxeram um outro conceito sobre Jesus, do ponto de vista teológico. É claro que existem muitos pais da igreja que trazem conceitos teológicos e filosóficos, como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. Vimos as divergências entre o Jesus da teologia e o Jesus do espiritismo. E hoje nós vamos conversar sobre
o Jesus de Allan Kardec. É o mesmo Jesus? Será que, quando nós observamos o Jesus de Allan Kardec, nós estamos observando o nosso Jesus, nosso conceito pessoal? Então, aqui só para recordar, não vou reler tudo, nós trouxemos reflexões sobre a doutrina espírita, se ela revela descobertas que são da alçada das ciências históricas, se a doutrina espírita ela está no campo da teologia, conforme alguns historiadores acreditam. E questionamos se o espiritismo faz teologia no sentido comum, ordinário da palavra. Refletimos também se o espiritismo pode se autodenominar pode se apresentar como uma denominação cristã no sentido absoluto teológico da palavra. Muito bem, então vamos tentar entender, ou pelo menos eu vou tentar apresentar o que eu consegui escavar da literatura de Allan Kardec. Antes de começar, trago aqui essa pergunta, né? Como é que os povos conseguiam entender Jesus? Primeiro, Jesus não falava um dialeto muito comum, né? Ele falava, todo mundo sabe, falava o aramaico, mas o aramaico ele tinha várias divisões. Não era o mesmo aramaico em toda a Galileia, em toda a província da Judéia, melhor dizendo. Existia o aramaico que era falado na parte da Judéia, parte inferior da província. Existia um aramaico chamado aramaico samaritano, o aramaico da região do Tiberíades. Muitos falavam falavam o grego, que era a língua comercial universal. Dizem que os romanos falavam latim, mas não é muito provável que eles falassem latim. Claro que uma parte dos cidadãos de Roma falavam latim, mas eles usavam a sua língua, seu dialeto, de acordo com o povão, né? É como nós temos a nossa norma culta da língua e uma gíria, e algumas pessoas até falam a gíria dentro da gíria. Mas, de qualquer maneira, era muito difícil entender exatamente as palavras de Jesus. Bom, mas Jesus não conseguia, nem todos conseguiam entender o que Jesus falava. E também a gente não pode imaginar que uma grande multidão de pessoas conseguissem ouvir Jesus falando, né? Mesmo se ele estivesse berrando, digamos que ele estivesse berrando, mesmo assim não dá para ouvir. Tenta falar para um grupo de, digamos, 100 pessoas, quase nada, sem microfone. As pessoas não vão conseguir ouvir. Então, essa é a grande dúvida. Como é que as pessoas podiam compreender Jesus, se não entendiam a língua? Se não tinham a menor noção do que ele estava falando? E também, mesmo que os que entendiam, talvez não conseguissem ouvir perfeitamente. Então, nós vamos cair aqui na famosa questão 625 de O Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Vejam só, as questões que Allan Kardec apresenta, e as suas explicações, além das respostas dos espíritos que foram modeladas por ele, Allan Kardec, elas sempre fazem um aperto, elas cercam o espírito está sendo questionado, de maneira que ele não tenha como fugir de uma explicação que não tenha bastante lógica, bastante coerência, mas também esteja moldada em princípios filosóficos. Então, as respostas, Allan Kardec dominava profundamente a filosofia, e os espíritos que foram questionados também eram filósofos, Lamennais, Lacordaire, Blaise Pascal. Então, são perguntas sempre, vamos dizer assim, apertando o espírito para ele trazer uma resposta que não desse margem a especulações, apenas especulações do ponto de vista filosófico e moral, porque é uma doutrina filosófica moralizadora, como Allan Kardec define. Qual o tipo mais perfeito? Então, a primeira questão é um tipo perfeito, não perfeito, o mais perfeito. Ora, sobre tipos perfeitos que apareceram, existem vários. Sócrates, não é isso? Desde a antiguidade, inúmeros tipos perfeitos apareceram, mas ele quer o mais perfeito, o melhor para se seguir. Segundo,
que Deus oferece ao homem. Então, a pergunta se reveste de uma preocupação moral, porque se eu disser assim, qual é o tipo mais perfeito de médico que nós encontramos na cardiologia? Bom, cada um vai ter a sua opinião. Então, a resposta tem que ser específica. É um tipo perfeito oferecido por Deus. Então, está no campo da revelação moral, que as revelações de Deus aos homens são revelações do ponto de vista moral. Que Deus ofereceu ao homem para servir de duas coisas, de guia e de modelo. Ele tem que guiar, porque muitos são bons modelos, mas não necessariamente são bons guias. Outros são bons guias, mas não necessariamente bons modelos. No mundo material, a gente vê várias pessoas sobre isso, professores de medicina, professores das diversas áreas, que são excelentes para guiar. Mas aí ele vai e fuma um cigarrinho enquanto está te ensinando cardiologia. Então, ele não necessariamente é um modelo. Então, veja, a pergunta ela não deu muita margem a outras respostas. Daí a sabedoria da pergunta. E a resposta qual é? Qual é a resposta? Nós até já discutimos. Qual é o tipo mais perfeito oferecido por Deus para servir tanto de guia quanto modelo? E qual é a resposta? Que inclusive é a resposta para a questão anterior, como o povo poderia compreender Jesus se não ouvia bem e não entendia o que ele falava. Então, qual é Jesus? Voyez Jesus. Exatamente. 90% das pessoas vai apresentar a resposta como sendo Jesus, porque nas traduções mais comuns está apenas a palavra Jesus. E não foi isso que os espíritos responderam. Aqui é do original francês, original não, é de 1860, já é a segunda edição, a primeira edição é de 57. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta não é Jesus, é vede Jesus, olhe Jesus, observe Jesus, porque existem vários conceitos. Existe o Jesus dos historiadores, o Jesus da literatura mediúnica, existe o Jesus da teologia. Dentro da teologia, diversas correntes teológicas, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, tem visões diferentes acerca da divindade de Jesus. Mesmo os pais da igreja, Clemente de Alexandria, Eusébio de Cesareia, Irineu de Lyon, Inácio de Antioquia, Jerônimo, todos eles também têm o seu Jesus conceito filosófico, teológico. E qual é o Jesus de Allan Kardec? É o Jesus que pode ser observado. É o homem em ação. O que ele fez. Toda a doutrina de Jesus, todos os ensinamentos de Jesus, eles existem, eles têm que ser aprendidos e apreendidos observando Jesus em ação. A vida daquela pessoa. E a resposta continua, tá? Essa continuação não é um comentário de Allan Kardec. Allan Kardec não faz comentários, ele traz explicações, elucidações, dissertações. E, na continuidade da resposta, Jesus é para o homem o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Quase todos traduziram, se não todos, como a humanidade pode aspirar na Terra. Por quê? Lembra num dos estudos passados que eu apresentei o Adin Satsalt, que era um dos grandes tradutores do hebraico, e ele já desencarnou, era o maior especialista em aramaico no mundo. Ele disse na entrevista na televisão aqui no Brasil que toda tradução é uma interpretação e é uma exegese. Então, quando a gente traduz assim, Jesus é o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra, pode aspirar. Ele pode, talvez, quem sabe, né? Um dia, mas não foi isso que os espíritos disseram. Eu aspiro um dia a emagrecer. Como é que você vai emagrecer comendo pizza? Impossível. Então, é só uma aspiração. O desejo e a vontade, isso está aí no livro dos Espíritos, eles são duas coisas diferentes. Então, eu aspiro um dia a emagrecer. Mas a palavra aspirar já mostra que, na minha tradução, eu já estou dizendo quando isso vai acontecer. É nunca. Né?
espero que aconteça, mas as palavras elas têm esse caráter polissêmico. Mas o que os espíritos escreveram? Eles não escreveram aspirar. Olha aqui o verbo, retandre. Não sei pronunciar, mas posso dizer para vocês o seguinte, que a tradução absoluta é essa aqui. Pretandre. Pretender. Pretender fazer algo, tá? É muito diferente de aspirar. Embora sejam sinônimos, essa questão, Allan Kardec não ficou 50 anos estudando as línguas, as diversas línguas, à toa, é para aplicar a palavra correta no modo verbal correto, expressando os exatos sentido e significado, não dando margens a duplas interpretações. Então, quando fala que é o tipo de perfeição que a humanidade pode pretender, é porque o homem pode seguir. Mas Jesus é um espírito puro. Mas a proposta não é sermos espíritos puros, é sermos homens melhores, seres humanos melhores. Como é o cristianismo de Allan Kardec? Nós vimos nos estudos passados próximos. O cristianismo de Allan Kardec é um cristianismo totalmente moral, totalmente moralizador. O Espírito de Verdade explica: o primeiro mandamento é amai-vos, o segundo mandamento é instruí-vos. No ver de Jesus, observando Jesus em ação, é possível aprender esse ensinamento. Amar e se instruir. Basta, não importa o que o Jesus estava ensinando. O primeiro ensinamento já está ali apenas com a simples observação daquele homem em ação. E o Espírito de Verdade explica que no cristianismo encontram-se todas as verdades. Ora, mas nós não estudamos que existiram vários cristianismos após a morte de Jesus, o movimento de Jesus, sem Jesus presente fisicamente, ele se revestiu de inúmeras facetas. Cada comunidade tinha suas características, suas peculiaridades, a sua visão. Depois nós vimos que as comunidades passaram a ter os seus textos, as suas redações, ou os seus evangelhos, e eles divergiram muito ao longo da metade do primeiro século, no final do segundo século, no início do primeiro século, e ao longo dos séculos isso foi mudando muito, e esses erros foram sendo adicionados, mas não por má intenção, não por objetivo de destruir o cristianismo. Não, é normal. A nossa cultura ela vai se moldando e moldando também o que nós acreditamos em termos de cristianismo. Então, existiram vários cristianismos. Os pesquisadores chamam de cristianismos originários. Vários tipos de cristianismo. E por isso que são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Mas o cristianismo que encontra a verdade é só esse aqui: amar uns aos outros e se instruir. Vimos também o cristianismo de Allan Kardec, que é o cristianismo da filosofia espírita, é um cristianismo totalmente moral, totalmente espiritual. Hoje nós vemos diversas correntes tentando misturar filosofias materialistas que se apoiam sobre questões de ordem material e econômica, buscando fazer uma correlação com o cristianismo. Isso já acontece desde o século I, desde o movimento de Jesus sem Jesus até a atualidade. Mas Allan Kardec chama muita atenção em vários artigos da Revista Espírita sobre isso. A obra de Jesus é totalmente espiritual. Lembrando que morale spiritual, no francês daquela época, poderia ser aplicado como tendo o mesmo sentido. Então, a obra do Cristo era toda espiritual, toda moral. A parte material vai cair justamente o quê? Naqueles erros que foram inseridos no cristianismo que não contém erros. Porque o cristianismo que não contém erros é o cristianismo totalmente moral. Uma outra coisa, um outro conceito, esse aí já é de São Luís, que Allan Kardec estabelece. O espiritismo é um cristianismo moderno. Vejam, se os cristianismos originários tiveram diversos erros,
desde o movimento de Jesus sem Jesus. Lembre-se, existem cartas de epístolas de Paulo, epístolas autênticas, onde Paulo está descendo a lenha em Pedro, chamando Pedro de falso. Olha, quando você está comigo, você tem um comportamento, quando você não está comigo, você tem outro comportamento. Você é uma pessoa que, bom, de falar os comentários dele na carta, basta ler. Então, porque isso é humano, isso é absolutamente humano. Mas a proposta espírita é um novo cristianismo, é um cristianismo moderno, diferente, porque a ciência espírita é diferente. A filosofia espírita é uma nova filosofia, uma filosofia de uma ciência. E a moral, religião espírita, a consequência dessa ciência espírita, também ela é diferente. Então, obviamente, o cristianismo que o espiritismo vem apresentar é um cristianismo moderno, novo, diferente. E qual é a diferença? Ele restitui o cristianismo, o seu sentido totalmente espiritualmente, totalmente moral, totalmente evolucionário. É um cristianismo moderno, é um novo cristianismo. E Paulo revê o conceito. Lembra-se que na Epístola Paulina, a salvação vinha por acreditar que Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia. E a fé, o homem se justificava pela fé. A fé na morte e ressurreição de Jesus. Essa era a salvação. O Paulo Espírita, ele traz um conceito moderno. Qual é o conceito moderno? Todos que praticam a caridade são seguidores de Jesus. Não são mais os que acreditam que Jesus ressuscitou, mas os que praticam a caridade sem prejuízo, sem obstáculo do tipo de seita que pertençam. Qualquer que seja a sua religião, ou mesmo que você não tenha religião, você pratica o bem, pratica a caridade, você é um discípulo de Jesus. Está estabelecido um cristão moderno, porque o cristão, do ponto de vista teológico, é esse conforme a Epístola Paulina. Tem que ser justificado pela fé, a fé de que Jesus morreu pelos nossos pecados. A fé espírita, ela é nova, ela é moderna, é um outro cristão. Mas os cristãos sempre praticaram a caridade. Sim, mas os cristãos, do ponto de vista teológico, eles vão afirmar que não adianta praticar a caridade se você não acredita que Jesus é o Salvador. Se você não acredita que Jesus é o Salvador, você não receberá a graça, não será, não foi salvo, não será salvo. Salvação é a crença que está na Epístola Paulina. Vimos que o cristianismo de Allan Kardec, do espiritismo, ele é um cristianismo que emerge da essência das palavras de Jesus. Porque se nós levarmos ao pé da letra, primeiro que aquelas palavras não são exatamente Jesus. São as palavras de alguém que escreveu sobre Jesus. Os redatores, eles não escreveram na mesma hora que Jesus estava agindo. Então, são décadas depois de redação, fora a questão das cópias, tudo isso já foi estudado. Mas, então, não podemos estabelecer como sendo as palavras exatas de Jesus. E por isso que encontramos absurdos. Então, esse nosso cristianismo moderno é um cristianismo que busca a essência das palavras de Jesus, o sentido mais sublime das palavras de Jesus, que é o sentido moral. Por isso que é voyez Jésus. Por isso que é possível pretender seguir, porque toda a doutrina de Jesus está absolutamente simples de ser executada. Observem, de que adianta a gente chamar um professor de astrofísica para dar aula para a criança que está aprendendo ainda, está lá no CA, antigamente era CA, alfabetização, educação infantil, sei lá mais qual é o nome, já mudou várias vezes desde que eu fui da classe de alfabetização, mas o professor de astrofísica não faz sentido. É preciso para a criança que está aprendendo a contar um professor que esteja adequado, que se adeque a essa fase da criança, que está ainda aprendendo a escrever, está sendo alfabetizada, está aprendendo os números. Então, Jesus trazer exemplos de como deve proceder um espírito da primeira ordem, da primeira classe, é óbvio que vai ser aspirar. Vou aspirar, porque não vou conseguir atingir. Mas, e algo que eu possa ver? Não, esse eu posso copiar.
Se eu estou vendo, eu consigo imitar. E, aliás, existe uma maneira melhor de educar do que ver o que uma pessoa está fazendo, né? Fazer para que alguém reproduza o seu comportamento. O cristianismo moderno, ele é assim. Allan Kardec, em diversos momentos, diz: Jesus não pode ter querido dizer tal coisa. E diz: aquelas palavras não são de Jesus. Não pode, é um contrassenso. E onde existia um contrassenso, considere como não tendo acontecido. Por quê? A linguagem de Jesus era sempre figurada. E ele usava sempre imagens fortes, cores vivas, para a nossa mente, nosso cérebro, nossa inteligência, que é toda presa, algemada, tapada, romper essas algemas, esses grilhões que não deixam a gente pensar e conseguir fazer o pensamento se dirigir no sentido e na direção da sabedoria. Mas é um outro tipo de sabedoria. Muitas pessoas encontram na vida de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, uma semelhança com o estoicismo, o cinismo, as filosofias que têm esse sentido muito semelhante, embora você possa fazer estudos aplicando dos ensinos de Jesus, da vida de Jesus, comparando ao estoicismo, ao cinismo. A filosofia de Jesus era totalmente diferente. A sabedoria era uma sabedoria voyeur-jésus, que poderia ser vista, facilmente compreendida, fazendo a pessoa ser prudente, prevendo as coisas de ruins que podem acontecer e tomando e provendo os meios de não permitir que aquelas coisas ruins aconteçam e aconteçam as coisas boas. Olha, quando você for construir uma casa, não constrói a casa em cima da areia. Vai vir uma tempestade, a casa vai desmoronar. Construa sobre a pedra, sobre a rocha, porque mesmo com as intempéries, a casa não vai desmoronar, mesmo com o vento, mesmo com a chuva. É a prudência, prevendo problemas e provendo meios de que aqueles problemas não aconteçam, de uma maneira muito simples, muito prática, muito pragmática, ensinando a viver com sabedoria. Olha, quando você estiver fazendo lá a aragem da terra, não olha para o lado. Se olhar para o lado, a charrua vai sair do lugar, que tal tem que ficar firme e num sentido só, e ainda pode cair no seu pé, ainda pode cortar o seu pé. Bom, essa parte de cair no seu pé sou eu que estou dizendo, tá? Ele não falou não, mas é o que acontece com aquela charrua grandona sem cavalo, que você vai empurrando, sem as charruas primitivas. Qualquer bobeira, o troço cair no chão e cairia onde? No seu pé. Poderia cair no seu pé e o prejuízo era imenso. Fica firme, não deixa essa charrua sair do lugar. Haja com prudência, preveja que algo errado pode acontecer e tenha provisão. Não perca o foco para que você chegue até o final sem nenhum acidente e consiga ter sucesso. É uma sabedoria prática e pragmática. Outro aspecto do cristianismo, que é o Jesus de Allan Kardec, os temas estão se misturando, ao mesmo tempo a gente está fazendo uma conexão com o estudo passado próximo e o Jesus de Allan Kardec. O verdadeiro sentido do seu pensamento, o pensamento de Jesus, se revela nestas palavras. E Allan Kardec reescreve totalmente o trecho do Novo Testamento. Então, Allan Kardec não está preocupado em seguir a letra do Novo Testamento. Nós não somos biblistas. Nós não acreditamos que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, ou seja, a Bíblia não contém erros. A começar pelos títulos dos nossos livros. A Gênese, segundo o Espiritismo. Os milagres, segundo o Espiritismo. O céu e o inferno, segundo o Espiritismo. Não é o Espiritismo segundo o Evangelho. Não. É o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é o Espiritismo segundo a Gênese. Negativo. É a Gênese segundo o Espiritismo. Não é o Espiritismo segundo o céu e o inferno. Inverte. É o céu e o inferno segundo o Espiritismo. Então, o pensamento de Jesus, a essência filosófica e moral, ela é reapresentada de uma forma nova, ela é moderna, e ele diz com outras palavras o que na Bíblia estava escrito de outra forma, de outra maneira. Isso é altamente importante, tá?
Sobre os milagres, esse é o ponto. É um ponto de muita gravidade. Também faz parte do cristianismo moderno. Quais são os conceitos que nós temos, né? O milagre, ele é o que, na maioria da cristandade, é o que demonstra a superioridade da natureza de Jesus. Jesus é um homem superior porque ele consegue mudar as leis de Deus. As leis de Deus obedecem a Jesus. E para o Espiritismo, se uma lei ela pode ser modificada, ela não é perfeita. Se ela não é perfeita, a causa não é perfeita. Se a causa não é perfeita, Deus não é perfeito. Se Deus não é perfeito, Deus não existe. Então, para que as leis de Deus sejam infinitamente perfeitas, nada pode mudá-las de forma nenhuma, porque elas são infinitamente perfeitas e imutáveis. Conceito, o que Jesus fazia era muito simples. Então, quando Allan Kardec está diante, a referência bibliográfica está sempre aqui em cima ou aqui embaixo, tá, pessoal? Quando Jesus apresentava algum fenômeno, eles eram fenômenos simples, inclusive que outros profetas também reproduziam, inclusive que outras pessoas também fizeram. Existem outros relatos, até mesmo no Novo Testamento. No Novo Testamento, Paulo faz curas, Pedro faz curas. E não precisava nem a presença de Paulo e Pedro, passando um pano neles e levando o pano para o doente, tocando naquele doente, a pessoa ficava curada. Então, as curas de Jesus não podem ser atribuídas como algo exclusivo de Jesus. Mas, para esse cristianismo de Allan Kardec, existe uma simplicidade, porque não se afastavam das leis naturais. As curas eram singulares, eram simples, eram singelas, eram humildes, no ponto de vista de não serem extraordinárias. Ele não apresentava fenômenos de grande vulto. Olha só a diferença. Olha só a diferença. Um outro conceito do nosso cristianismo. Quando nós tivermos duas hipóteses para qualquer situação, sempre temos que ficar com a mais racional. Jesus multiplicou os pães de verdade, ou isso se trata de um sentido figurado, de uma alegoria, de um ensino, de uma parábola. O que é mais factível? O que é mais racional? Então, fiquemos com a mais racional. Ah, mas não foi o que aconteceu? Não importa. O cristianismo espírita, a filosofia espírita, ela se baseia no que for mais racional. Os espíritas não podem ser crédulos que vejam manifestações em tudo que é lugar, ou não podem ficar tentando explicar tudo por meio dos fluidos. Por exemplo, no caso das bodas de Caná, o espiritismo de Allan Kardec adere ao pensamento de que deve-se ficar com a hipótese mais racional. E a hipótese mais racional é que seria um ensino, uma parábola. Em outros momentos, Allan Kardec não mergulha na questão de dizer tal coisa aconteceu, é histórico. Não se trata de saber se é o que está relatado, no caso foi o Estrela do Mago, mas isso se aplica em todos os milagres. Não se trata de saber se o que aconteceu foi real. O que sempre o Espiritismo analisa é se é possível um fenômeno daquela natureza. É possível. Ah, mas aconteceu com Jesus? Não temos como garantir que sim ou dizer que não. O que nós podemos dizer é que vamos ficar com a hipótese mais racional e vamos estudar se, à luz dos fenômenos espíritas, das leis espíritas, um fenômeno daquele tipo seria possível e como seria possível. Esse é um conceito muito importante. Jesus era de uma natureza extremamente elevada. E se ele era extremamente elevado, tudo que aparecer como um fenômeno puramente material, ele está se referindo aqui, no caso, à transformação da água em vinho, tudo que se for puramente material, que só aguçasse a curiosidade, que mostrasse Jesus como mágico, como alguém poderoso, deve ser encarado como sendo algo alegórico, simbólico, ou um simples ensinamento. Por quê?
o que interessava para Jesus eram as coisas úteis. Os espíritos superiores não se preocupam em provar sua superioridade com fenômenos. Eles demonstram a sua superioridade como voyeur-jésus, pelo seu comportamento. Então, as coisas mais simples atrairiam muito mais adeptos do que os fenômenos de cura. As coisas simples, simpáticas, atrairiam muito mais coisas. Então, o mais racional é que se reconheça aí uma daquelas parábolas. Isso vai aparecer nos estudos da Revista Espírita, da Gênese, de O Céu e o Inferno. O que é racional é que aquilo seja visto como um ensinamento, uma parábola, que nas cópias, inclusive, pode ter deixado de ser uma parábola e viraram um texto redacional. As cópias não eram de imprensa, só começou a imprensa com Gutenberg. Então, existem muitas redações, como o próprio Espírito João Evangelista diz. A tentação no deserto não aconteceu, era uma parábola. Como é que vocês podem? Isso não faz sentido vocês acreditarem que Jesus foi tentado no deserto. Exemplos de parábolas. O filho pródigo, essa a gente sabe que é parábola, tá, tudo bem. A parábola das bodas, a do mal rico, que muitos acham que aconteceu, mas é uma parábola. A figueira que secou é uma parábola, não foi um fato real. A multiplicação dos pães é uma parábola que compara o alimento espiritual da alma ao alimento do corpo. Já estudamos isso no estudo na aula passada próxima. E esse aqui é o mais importante. Qual o maior milagre que Jesus operou? O maior milagre que Jesus operou, que verdadeiramente atesta a sua superioridade, foi a revolução que seus ensinos produziram no mundo, apesar da pobreza dos seus meios de ação. Esse é o milagre de Jesus, sendo um homem, um judeu, camponês, do Mediterrâneo, falando uma língua específica, vivendo numa vila que devia ter, no máximo, 400 pessoas, se tivesse tudo isso, não tinha ruas, não tinha nenhuma passagenzinha para fingir que era uma rua, não tinha um pedacinho de granito, não tinha nada escrito, o fogão de se cozinhar era coletivo, foi cercado de um material humano muito complicado, para não dizer outra coisa, e mesmo assim o voyeur-jésus triunfou sobre, inclusive, estava sendo esmagado pelo chamado paganismo, pelo panteão de deuses de Roma, e mesmo assim ele foi a doutrina vitoriosa. Ele é a doutrina vitoriosa. E o texto belíssimo, né? Eu cortei todos os slides, e ele está aqui nessa referência bibliográfica. Se nós nos basearmos apenas nos fatos ditos incríveis, maravilhosos, ou no sinônimo milagroso, talvez hoje a gente nem conhecesse Jesus de nome, como, por exemplo, é o caso de Apolônio de Tiana, que fez mais milagres que Jesus, que segundo a história, né? Que fez... tinha uma doutrina mais bela da época de Roma. E ninguém nem sabe quem é Apolônio de Tiana. Mas tem artigo na Revista Espírita sobre o Apolônio de Tiana, tá? Eu também só sei por causa disso. Mas também aparece muito nos documentários de History Channel, Discovery Channel, sobre Apolônio de Tiana. Prosseguindo, quem é esse Jesus de Allan Kardec? Bom, se os historiadores fazem escavações arqueológicas, nós temos que escavar aqui essas 33 obras. São 33 obras. Essas obras, obviamente, em língua portuguesa, hoje nós só temos 23, só 23, de 400 a 500 páginas. Então, há muito material para escavar. Essa divisão é uma divisão minha, pessoal. Tá? Qualquer um está livre para fazer outra classificação. A minha até tinha começado com três Jesus de Allan Kardec, aí virou 4, virou 5, 6. Eu prometi a mim mesmo que vou parar na 6ª. Chega de dividir. Porque, na verdade, isso é uma questão pessoal. Cada um é livre para fazer. Existe uma forma de estudar Jesus do ponto de vista da inteligência emocional, está até um pouco batida. Existe uma forma de estudar Jesus sob o ponto de vista da inteligência social. Essa é mais rebuscada. Não é rebuscada,
mas é um outro aspecto brilhante da vida de Jesus, que também segue a filosofia. Ver Jesus, e é um tipo de perfeição que podemos pretender, não é aspirar, eu aspiro, talvez um dia eu consiga, daqui a 10 milhões de anos. Não, você pode pretender agora e já. É possível fazer já. Então, na nossa modesta divisão, nós separamos em um ser humano que se pode imitar, o espírito da primeira ordem da escala espírita, e aqui caímos sempre naquela questão, mas isso eu já sei. Sim, mas será que se nós lermos com detalhes as definições e as consequências dessas definições do espírito da primeira ordem da escala espírita, uma série de informações trazidas por comunicações mediúnicas vão se encaixar? Isso é um questionamento, mais um questionamento. Ou, como se costumava dizer, mais uma bola dividida para o jogador sair com a canela quebrada, né? O espírito de verdade. Isso é uma questão polêmica. Será que ela é tão polêmica assim? Diretor espiritual do planeta Terra. Muita gente, né, defende essa ideia e ela é aceita. Mestre de todos nós e guia de Allan Kardec. São, vamos dizer, vertentes para se tentar entender esse Jesus de Allan Kardec. Obviamente, nesse estudo de hoje, nós vamos ficar única e exclusivamente nesse ponto. O ser humano que se pode imitar. Olha, Jesus ele é apresentado, como nós não somos biblistas, nós não nos apegamos a isso. Jesus ele não é apresentado como um homem, ele é apresentado como o Filho do Altíssimo, ou Filho do Deus Altíssimo. Não é isso? Ele foi anunciado pelo anjo Gabriel como sendo o Filho do Deus Altíssimo, o Messias de Israel. Só que tem um pequeno problema. Jesus nunca chamou a si mesmo de Filho do Deus Altíssimo. Ele sempre, vamos dizer assim, quase sempre utiliza a expressão para definir a si mesmo como o Filho do Homem. Ele aparece mais de 80 vezes a palavra Filho do Homem, quase todas são da boca do próprio Jesus. São 9 autores de 27 livros. E o Filho do Deus Altíssimo, sendo Jesus se apresentando, não aparece. Ele sempre se aparece como Filho do Homem. Aí já entramos numa série de encrencas teológicas. O que ele queria dizer quando se apresentava como Filho do Homem? Quem criou o homem? Yahvé pegou o barro, modelou, o barro teve vida. E assim como os animais foram modelados também por Yahvé, segundo a Bíblia, né? Segundo Gênesis. E o homem ele fez um negócio diferente, ele soprou. Quando ele soprou, ele dá inteligência ao homem, dá o espírito. Mas e a mulher? A mulher não. A mulher veio ali da costela. Deus não soprou na costela. Deus pegou a costela e fez lá a mulher. Não está descrito em Gênesis que Deus tenha soprado na mulher. Então, a mulher ela tem espírito ou não? Isso é um problema. Se a mulher não tem espírito do ponto de vista... Tem muita gente que... O cristão ele tende a harmonizar o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e o espírita não pode querer harmonizar o Antigo Testamento, o Novo Testamento e o Espiritismo, porque eles estão divergentes em grandes aspectos. Existem muitos cristãos que dizem o seguinte, que isso aí começa com Marcião, tá? Esses questionamentos sobre o judaísmo, começa lá no século II, Marcião, e aí os outros falaram, não, isso é heresia, não é nada disso, aí surgiu o antimarcionismo com os outros pais da igreja, como o próprio Irineu de Lyon, etc., chamando aquilo de heresia. Mas essa questão... E nós vimos no texto de Paulo. Paulo diz, olha só, sabe a Torá? Estudamos isso várias vezes. A Torá foi um pedagogós, ou seja, um escravo para levar até o instrutor. Porque depois que chegou Jesus, esquece a lei, esquece a Torá. Agora é só Jesus Cristo. Então, essa questão de harmonizar o Antigo Testamento, que é o judaísmo, com o Novo Testamento, é teológico, é fé. Porque no pé da letra não bate, não tem como bater. E ainda mais com o Espiritismo. Aí é que as controvérsias são maiores ainda. Já estudamos isso, tá?
Mas por que Jesus? Quem era chamado filho do homem? Olha, se os homens são filhos de Deus, foram modelados do barro por Deus, os homens receberam um sopro divino. As mulheres eram chamadas, sabe de quê? Filhas do homem. O homem era filho de Deus e as mulheres eram filhas do homem. E Jesus fala, o filho do homem. Isso devia dar uma confusão na cabeça das pessoas gigantesca. E essa questão sempre trouxe polêmica, até no inglês, mankind, né? E Allan Kardec, ele traz luz sobre essa questão. Jesus dá a si mesmo essa qualificação com persistência notável, pois em circunstâncias muito raras ele se diz filho de Deus. Em sua boca não pode ter ela outra significação que não lembrar que ele também pertence à humanidade. Gente, esse era o projeto. Jesus era o Filho do Deus Altíssimo. Ele é o Espírito puro. Ele é o Messias esperado. Mas ele se fez filho do homem. O voyeur-Jésus, veja Jesus, observe Jesus, veja que tipo de pessoa que a gente pode pretender. É esse o projeto, é aprender a ser um ser humano. Ninguém foi tão humano, ninguém foi tão homem, tão gente quanto Jesus. Para quê? Para que a gente, aprendendo a sermos tão humanos como Jesus, não é divinos, aprendendo a sermos tão humanos como Jesus, aí sim a gente passa para um outro patamar. Passamos a ser intitulados Filhos do Deus Altíssimo. Ou, se quisermos, na linguagem espírita, passamos para espíritos da segunda ordem. São os espíritos que pensam no bem, fazem o bem, praticam o bem, não sentem o mal, não sentem inveja, nem ciúme, nem despeito, nem malícia, nem arrogância, nem vaidade. Você muda de nível espiritual a partir da transformação moral, olhando, fazendo, agindo. Mas olha, gente, o espírita não é aquele que é perfeito. Você reconhece o espírita pela mudança moral que ele faz, pela força que ele faz para domar as más tendências. Então, muita gente pratica o bem sem estar ainda com aquele sentimento puro no coração. Claro, eu sou assim. Mas já é o passo grande que se dá na direção do progresso. Porque vendo, fala assim, pô, esse cara é uma peste. Eu sei que esse cara é uma peste, mas não é que ele está agindo bem, não é que ele passou a andar direitinho, a fazer as coisas corretamente. É óbvio que o espírito não está perfeito. É óbvio que eu, como espírita, não estou valendo nada. Mas a força que eu faço para fazer certo já é observar a mudança, já é o progresso, já é se transformar num ser humano melhor. Jesus, ele passa o tempo todo se colocando como alguém que pertence à humanidade, que é um homem, é o filho do homem. Então, nós, quando observamos Jesus, nós não estamos observando o Espírito puro. Quem revelou o Espírito puro foi a revelação espírita. Nós estamos observando há 2000 anos isso que Pilatos falou. Está lá em João. Eis o homem. Pilatos não viu ali um rei, não viu... Veja bem, para os historiadores, isto não aconteceu. Tá? Fique claro, porque os historiadores podem assistir nossos estudos e dizer, está vendo como eles são teólogos? Não, nós sabemos que para os historiadores, esse julgamento não aconteceu dessa maneira. Respeitamos a maneira dos historiadores pensarem, porque eles têm que se debruçar pelas evidências. Eles não vão se debruçar pela lógica só. Eles precisam se debruçar sobre a evidência, como um crime. Você não pode dizer, eu não tenho aqui as provas do crime, mas eu acho que ele matou. Assim, não, você pode até achar que ele matou, mas você não tem as evidências, você não pode afirmar que houve o crime. Então, a ciência vai trabalhar dessa maneira mesmo. E a teologia vai partir da hipótese da palavra de Deus inspirada, e a Bíblia não contém erros. Mas, para o Espiritismo, o que importa? Importa o sentido filosófico, o significado filosófico, a aprendizagem moral, o que aquilo pode trazer de sabedoria e de progresso espiritual. Tem acontecido ou não tem acontecido, porque o nosso Cristo é moral. Não importa o fato histórico, o que importa é o nosso Cristo moral. E o nosso Cristo moral é esse. Mesmo do ponto de vista teológico, ele foi visto como um homem.
Eis o homem. É o homem que a gente pode pretender imitar numa única existência. Essa epístola aos Filipenses mostra essa visão de Paulo. Jesus tornando-se semelhante aos homens, é a epístola, capítulo 2 da epístola aos Filipenses. Tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como homem, abaixou-se, tornando-se obediente até a morte sobre uma cruz. Então, vejam, a obediência às leis são exemplo de virtude, mas as virtudes cardeais, né, que a filosofia helenística apresentava, a coragem é uma das filosofias cardeais. Sócrates foi condenado à prisão, né? E os discípulos dele ficavam tentando fazer ele fugir da prisão, arrumaram de todas as maneiras políticas, suborno, podia se fazer para tirar Sócrates da prisão. E ele falou, mas se eu ajudei a votar nessas leis, eu tenho que ser submisso a essas leis. Mas, mestre, você é inocente. Você queria que eu fosse culpado? Pô, eu seria se eu fosse culpado. O problema aqui não é se eu sou culpado ou inocente. Eu vou seguir as leis, eu sei que eu sou inocente. O ruim seria se eu fosse culpado. Não foi bem assim, tá, gente? Eu trato os filósofos com essa intimidade, eles devem ficar meio chateados. Mas é a minha maneira de aprender e não esquecer, tá? Vejam, aqui Allan Kardec, como homem, tinha a organização dos seres carnais. Jesus era um homem de carne e osso. Essa questão é antiga, tá, gente? Essa confusão não começou agora, se Jesus era homem, era fluídico. Isso já começa lá no século I. Inácio de Antioquia, que foi um dos pais da igreja, um líder cristão logo do comecinho do século II, do início do século I, ele já tinha que brigar com o docetismo. O que quer dizer? Doquesis quer dizer parecer, semelhança, porque havia um movimento que defendia a ideia de que Jesus era Deus, e se Jesus era Deus, ele não podia sofrer as mesmas coisas na carne que o homem sofria. Seja da concepção, morte, era tudo aparente, só para Deus se aproximar da Terra, porque Jesus, nesse ponto, já se divide o movimento em baixa cristologia e alta cristologia. Na baixa cristologia, Jesus era um rabi, um mestre, ensinava. Na alta cristologia, Jesus já passa a ser visto como Deus. Nós estamos na alta cristologia. E Inácio de Antioquia tinha que brigar com a alta cristologia. Por quê? O que ele dizia? Ora, se Jesus tivesse só fingido ser homem, se fosse uma aparência, uma pantomima, a nossa salvação também seria só um anseio, uma aspiração, algo impossível. Como eu vou me salvar? Seguindo o exemplo de alguém que foi só uma aparência, uma pantomima, uma realidade inatingível. E essa briga foi longe. Apolinário de Laodiceia, lá no século IV, defendia a questão do corpo impassível. Então, o docetismo, o apolinarismo, ele remonta um tempo, ele remonta já ao século I. Mas Allan Kardec deixa claro para nós, o nosso Jesus foi um homem. Ele não fingiu sentir dor, ele não fingiu sofrer, sentir dor. Ele não sofreu, não fingiu passar por sofrimentos, ele passou por sofrimentos. Tá? As evidências são de homem, e tudo faz um grande sentido. Por exemplo, é descrito que Jesus, os discípulos ficavam mortinhos da Silva e iam embora, Jesus continuava trabalhando. A vida de um homem que trabalhava como tecton, como artesão, mas na verdade é um carpinteiro, maneira de dizer, porque se as casas não eram de madeira, como é que ele pode trabalhar com madeira? As casas eram de pedra calcária, os objetos eram de pedra calcária, as mesas, o fogão era tudo de pedra calcária, então ele era um pedreiro, né? Mas é tecton que se usa, artesão, porque não é só pegar a pedra, né? Deixar a pedra bonita, né? Porque a pedra é pedra, e a pedra é calcária, a pedra para trabalhar, ia carregar pedra, as construções eram de pedra. Jesus deve ter sido um homem muito forte fisicamente, porque esse trabalho de pedreiro é duro para danar. Eu sei que é chato ficar contando casos para pessoas, mas quando eu era garoto, lá em casa tinha um pedreiro, que faz tudo, lá da casa da minha mãe, ele tinha 80 anos.
Mas ele era muito forte, gente. Ele tinha 80 anos, ele era muito forte. Sabe o que hoje o pessoal faz na academia? Que malha, define músculo, faz lá não sei o quê, come proteína, whey protein, não sei o quê, para ficar fortão. Seu Luiz era forte pra caramba, mas era porque trabalhava de sol a sol como pedreiro, né? Então, aos 80 anos, ele tinha uma massa muscular que, em toda a minha carreira, eu nunca vi igual numa pessoa de 80 anos. Nunca vi nem nunca vou ver. Então, esses relatos onde os discípulos estão cansados, vão embora, Jesus continua, Jesus sobe mais rápido as montanhas, é natural, porque ele não era um garoto, tá? Ele tinha seus 40, mas ele deveria ser forte se a família dele é uma família de pedreiros. Aí Allan Kardec fala assim, por que eu disse isso? Havia todas as evidências de corporeidade até a sua morte. Todas as evidências. Agora, só tem a questão. Ele também era um espírito puro. Aí sim, como espírito puro, a gente tem que encarar ele de uma maneira diferente, quando falamos em fenômenos espíritas. Porque, como espírito puro, os fluidos que ele utilizava eram os fluidos mais puros, mais quintessenciados, mais sutis, para análise dos fenômenos. Mas, como ser humano, era gente igual a nós. A Madre Teresa de Calcutá tem uma frase interessante, que é a seguinte: mas tão humano desse jeito, tão humano desse jeito, só poderia ser divino. Então, ela percebeu a questão da humanidade de Jesus, e ela via naquela humanidade a divindade de Jesus, que é a visão espírita também. Nós vemos a divindade de Jesus não é pelo fenômeno, mas pelas coisas humanas que ele fez e que nós podemos imitar. A referência está aqui. A estada de Jesus na Terra tem 2 períodos. Aqui antecede a morte de Jesus e aqui acontece depois da morte de Jesus. O primeiro período, ou seja, antes da sua morte, desde o momento da concepção, ou seja, da união, da concepção, não existe outra coisa. União do espermatozoide com o óvulo. Desde a concepção até o seu nascimento. Se Jesus não nasceu como todas as pessoas, tudo que ele fez na Terra é uma farsa. E não pode ser uma farsa. Tudo se passa em relação à sua mãe como nas condições normais, ordinárias, comuns da vida. Jesus foi um ser humano, então a vida dele humana tem que ser igual à nossa. Só não foi igual porque da vida Jesus só teve sofrimento. Ele não teve nada de bom da vida. Da vida ele só teve as piores dificuldades. A vida de Jesus foi muito áspera. Foi especialmente dolorosa. Do seu nascimento até a sua morte, tudo nos seus atos, na sua linguagem, nas diversas circunstâncias da sua vida, apresenta características, olha palavras, inequívocas da corporeidade de Jesus. E agora, para mim, é o mais importante, tá? Aos fatos materiais, a gente tem que pensar o quê? Nas considerações morais importantíssimas. Além das evidências materiais, moralmente, Jesus, veja que tem até um alinhamento do pensamento de Allan Kardec com o pensamento de Inácio de Antioquia. Se Jesus houvesse estado durante a sua vida nas condições dos seres fluídicos, não teria experimentado nem a dor, nem nenhuma das necessidades do corpo. Supor que tenha sido assim é tirar-lhe todo o mérito da vida de privações e de sofrimentos que havia escolhido como exemplo de resignação. Se tudo nele fosse aparência, todos os atos da sua vida, o anúncio reiterado da sua morte, a cena dolorosa no Jardim das Oliveiras, a prece a Deus pedindo para afastar o cálice de seus lábios, sua paixão, sua agonia, tudo até o último brado no momento de entregar o seu espírito, não teria passado de vão simulacro para enganar quanto à sua natureza e fazer no sacrifício ilusório, falso da sua vida, uma comédia indigna de um simples homem honesto. Um homem honesto não poderia fazer isso. E com mais forte razão, a gente não pode supor que isso tenha acontecido vindo de um ser superior. Não podemos. Numa palavra, Jesus teria abusado da boa-fé de seus contemporâneos e da posteridade. Consequências que rebaixariam moralmente Jesus, em vez de elevarem a questão de santidade. O problema é que a gente quer ainda a alta cristologia, colocar Jesus no patamar de Deus. Tudo bem, ele era médium de Deus, mas
não haveria lógica na sua encarnação, não é reencarnação. Os espíritos que ainda precisam progredir reencarnam. Os espíritos puros que não precisam mais reencarnar, eles encarnam. Então, a encarnação de Jesus não faria sentido. Jesus teve, como todos nós, um corpo carnal e um corpo fluídico. Isso é provado. E tem o sentido moral que é o mais grave de todos. Jesus não pode ser um enganador, um falso. Um outro conceito aqui, que é uma outra bola dividida, quadrada, para dar bastante polêmica e confusão. A beleza física de Jesus. Primeira questão. Para o nosso Cristo moral, isso é importante? Nem um pouco. Ele é importante do ponto de vista da fé. Tanto que, na China, como vocês acham que é Jesus chinês? Na China, vocês já pararam para pensar nisso? Jesus na China. Poucos chineses têm religião. A religião está acabando na China, né? Mas quem é cristão e não veio do Ocidente, quem não é ocidental e foi para a China, quem é chinês mesmo e acredita em Jesus, quando ele reza ali para Jesus, ele vai ver o Jesus lá de Franco Zeffirelli, Robert Powell, que marcou tanto o papel que tem muita imagem de Jesus que é o Robert Powell, né, do Jesus de Nazaré de Franco Zeffirelli, ou do Caviezel, né, que fez o Paixão de Jesus. Não, o Jesus dele tem olhos puxados, gente. Tem cabelo lisinho, igual o dele. O Jesus dele fala chinês. Então, essa questão da beleza física, ela tem importância, mas não tem, na verdade, né? Vejam bem, aqui está... Agora, o que seria esperado? Bom, do ponto de vista teológico, o esperado é que ele fosse feio. Que isso, Fabiano? Está chamando Jesus de feio? Bom, primeiro, para mim, isso não importa, tá? Segundo, lá em Isaías, nos textos atribuídos, né, que se diz que está se referindo ao Messias que viria, capítulo, está aqui a referência, capítulo 53 do livro de Isaías, qual era a profecia? Ele cresceu diante dele como um renovo, um broto, como uma raiz que brota em terra árida. Não tinha beleza, nem esplendor que pudesse atrair nosso olhar, nem formosura capaz de nos deleitar. O Messias esperado não era bonito. Era desprezado e abandonado pelos homens, um homem sujeito à dor, familiarizado com o sofrimento, como uma pessoa de quem todos escondem o rosto. Desprezado, não fazíamos caso nenhum deles. Olha só a profecia. O Messias seria o quê? Uma pessoa normal, igual às outras, ou um pouquinho pior. As evidências bíblicas é que era um pouquinho pior. Quer ver uma outra? Essa aqui é horrível, tá? Não, tá, ainda não é horrível, não. A horrível vem depois. Vou dizer por que eu acho horrível. Epístolas de Paulo. Estudamos sobre isso. Existem epístolas que foram ou ditadas por Paulo, ou alguém escreveu e Paulo concordou, ou quem escreveu ele até assinou. São chamadas epístolas autênticas. As deuteropaulinas, pessoas que conheciam a pregação de Paulo, conheciam Paulo, escreveram carta, que nem era cartas, né? Aquilo, quando a gente pensa carta, está escrevendo para todos os brasileiros. Não, está escrevendo só para a comunidade dele, gente. Era para a comunidade dele, era para o grupo dele. Não era para o Fabiano, nem para a dona Dalva. Não era para a comunidade dele. Então, escrever como sendo Paulo, isso era normal, comum, não é falsificação, ninguém era malvado por causa disso. Mas, sejam as epístolas autênticas, as deuteropaulinas ou tritopaulinas, não existem evidências nem diretas, nem indiretas sobre a aparência de Jesus. Por quê? Porque ele não tinha um tipo diferente do aspecto semítico da época. Lembre-se, naquele tempo, os judeus casavam com os judeus. Então, a variação semítica do povo judeu daquela época não mudava muito. Sabe, coreano, chinês, japonês? Também era o povo hebreu daquela época. Os casamentos eram entre as pessoas compatriotas da mesma religião. Então, não tinha grande variação.
há um fato que o De Barros ele narra, que é o seguinte, veja, quando Jesus vai ser preso lá no Getsemane, manda os soldados para buscar Jesus. Aí eles chegam lá, tem lá as coisas, e perguntam assim, um homem se apresenta e fala, a quem vieste buscar? Aí eles respondem, a Jesus de Nazaré. Aí Jesus responde, sou eu, pode deixar os outros irem. E aí os guardas ficam meio assim, pô, mas será que é ele ou não é ele? A quem vieste buscar? A Jesus Nazareno. Sou eu, já disse, deixai os outros irem. Ele perguntou 3 vezes, quem vocês vieram buscar? Eles falaram assim, queremos buscar Jesus. Os guardas não conseguiam saber quem era Jesus e quem não era Jesus. Se fosse assim, olha só, ali no grupo tem um que é louro e de olhos azuis. Pega esse que esse é o diferentão, porque ele é louro de olhos azuis e os outros não são. Então, como você pode... E ninguém... Aí, Judas, no relato, historiadores, eu sei que vocês dizem que isso não aconteceu. Não estou analisando se aconteceu ou deixou de acontecer. Mas como Allan Kardec explica, a análise filosófica moral da questão. E ele vai lá e Judas deixa e fala, agora nós temos certeza, esse é Jesus. O tipo semítico não era muito diferente. Qualquer um poderia dizer assim, eu sou Jesus, me prende eu. Tá, então, qual é a descrição? É tal, tal. Então, o aspecto físico de Jesus não era diferente dos outros. Agora, Nádia, olha só essa aqui eu vou contar por que essa aí é encrenca. Lá no Evangelho, João capítulo 8, versículos 56 a 59, Jesus estava tendo uma discussão com os doutores da lei e diz assim, Abraão, está falando com os doutores da lei, vosso pai exultou por ver o meu dia. E Abraão viu e se encheu de alegria. E aí eles não estão entendendo nada, né? Pô, peraí, Abraão viu o meu dia? O que Abraão tem a ver com isso? Estou te vendo agora, Abraão tem lá 2.000 anos atrás, 1.200 anos atrás. Que história é essa dele te viu? Aí os judeus responderam para ele o seguinte, não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Sabe com que se parece? Que uma vez uma pessoa, logo quando eu comecei a carreira, cheguei para uma senhora e falei, porque a sua filha, nossa, era a irmã mais nova da paciente. Olha a vergonha que deu. Ela assim, não é minha filha, é minha irmã mais velha. Eu não, mas eu pensei... Esse foi o primeiro furo, eu falei, nunca mais vou dar um furo como esse. Aí no outro foi pior, porque o camarada era marido da paciente, achei que fosse o pai. Porque o seu pai, assim, não, ele não é meu pai, ele é meu marido. Não, eu ia falar marido, mas... Então, quando você erra a idade de uma pessoa, você está cometendo um furo gigantesco. Olha o que eles disseram aqui. Não tens ainda 50 anos e viste, Abraão? Jesus, que devia ter 40, menos 38, pela datação, né? Foi confundido com um homem de 50 anos de idade. Como é que você é confundido com um homem de 50 anos de idade e é bonitão? Sabe? Então, a evidência é que não era uma beleza reluzente. Eu sei que tem um monte de gente que vai ficar toda magoada com isso, mas não é importante para nós espíritas. Isso é só eu estou trazendo isso a título de até enfraquecer o Jesus teológico e fortalecer o nosso Cristo moral, que é o que nos importa. E a resposta foi terrível, né? Em verdade, vos digo que... Vos digo 2 pontos. Antes de que Abraão existisse, eu sou. E aí quiseram apedrejar Jesus. Olha, mas qual o problema disso aqui? Porque eu sou Yahvé, eu sou o que sou, é Yahvé. Então, por isso, o Evangelho de João é o Evangelho que remete Jesus à alta cristologia. Jesus é Deus, é o verbo que se fez carne. Então, já é o 4º Evangelho, é um Evangelho mais tardio, segundo os historiadores, tá? É o Evangelho do 2º século. E esse eu sou o que sou é a divindade de Jesus. Para nós espíritas, se isso aconteceu ou deixou de acontecer, qual o sentido moral que nos importa? Importa o seguinte sentido moral. Com quem conversaram os profetas? Com Jesus. É isso que ele está dizendo. Sabe ali onde vocês estudam? Agora são minhas palavras, tá? Jesus não falou isso, não. Mas sabe ali onde vocês estudam, porque já
que Yahvé falou com Moisés, Yahvé falou com tal profeta, Yahvé falou com ciclano, Yahvé falou com Abraão. Sabe com quem eles estavam falando? Não era com Deus, não. Eu sou Yahvé. Está falando comigo. Então, com quem falaram os profetas? A ideia que emerge é que os profetas conversaram com Jesus, porque não dá para conversar com Deus dessa maneira, né? Óbvio. Mas a linguagem de Deus é outra. Então, está aí. Não precisa de legenda. Precisa de legenda? Precisa de legenda. Mesmo que você não saiba quais são as exatas palavras de Jesus, o sentido está aparecendo observando Jesus em ação, observando o homem que ele foi. Evangelho segundo o Espiritismo. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e humildade. Duas virtudes contrárias ao egoísmo e orgulho. Pronto, acabou. Está tudo resolvido. Caridade e humildade. É só ver em ação para aprender o que é caridade e humildade. E os dois vícios que nos atrasam espiritualmente. O egoísmo e o orgulho. É simples assim? Pô, mas é só isso? Pois é, gente, é só isso mesmo. E não se limita humildade e caridade. Eis o que não cessa de recomendar e o que dá ele próprio exemplo. Orgulho e egoísmo. Eis o que não cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente como termos explícitos, como condição absoluta para a felicidade futura. É uma mensagem simples. Vejam bem, não é uma questão só da caridade, a humildade, mas como você vive a caridade e a humildade, como você vive as virtudes. A gente vê muitas pessoas que são boas, mas são muito tristes. Elas estão tristes, elas são tristes. E às vezes são até mal-humoradas. Veja Jesus, observe Jesus. O que está lá em O Livro dos Espíritos? Como é o Jesus de Allan Kardec? O Jesus de Allan Kardec, questão 113 de O Livro dos Espíritos, tirei só uma frase. Aqui está em francês. Gozam de uma felicidade inalterável. É inalterável mesmo, tá? Não dá nem para traduzir para outra coisa. A felicidade de Jesus é inalterável. Nada abala, nada muda. Então, olhe Jesus, observe Jesus. Jesus teve tudo mais difícil, as pelejas mais áridas, as maiores dificuldades que uma pessoa pode passar e nada alterava a felicidade. O que se vê desse homem Jesus? Um homem que, apesar de tudo isso, viveu com uma extrema alegria, extrema alegria. As evidências são do próprio Novo Testamento. O que se aprende? Como usufruir do prazer de viver. Viver é um prazer. Claro que isso não é novidade? Não, não é novidade. Você tem o Diógenes o cínico, os filósofos do estoicismo tiveram vidas difíceis, foram felizes. Não é novidade do ponto de vista filosófico? Não, não é novidade do ponto de vista filosófico. Mas esses filósofos maravilhosos que nós amamos, eles tiveram que ensinar isso. Para Jesus, era só olhar aquele homem em ação para aprender. Essa é a diferença. Então, como você vai aprender a viver com felicidade se você não demonstrar essa felicidade? Então, vocês me desculpem, assim, respeito, como sempre, respeito a todo mundo, né? Mas não é porque como a gente sempre coloca no trechinho lá, cada um é livre para encarar as coisas sua maneira, mas é por isso que a gente não pode discutir um determinado assunto. Eu não consigo imaginar Jesus triste, deprimido, arrasado, magoado, todo enlutado. Não condiz com o discurso dele. O discurso é altamente positivo, altamente alegre, altamente otimista. E os espíritos puros, olha, a felicidade deles é o quê? Inalterável, inabalável. Ah, mas Jesus sofria com os nossos sofrimentos humanos. Não, gente. Não pode sofrer, senão ele não era espírito puro. Você, quando tem um bebê na mão, e está vendo que ele está com assadura, ele está gripado, ele está com as fraldinhas sujas, você fica sofrendo por isso? Não, você sabe, isso é uma fase. Agora ele é um bebê, é assim mesmo. Ele fica gripado, ele fica com assadura, ele fica com a fralda suja, ele chora.
E por que você não sofre? Porque você sabe que ele vai crescer, ele vai aprender a comer, ele vai aprender a usar o troninho, ele vai andar, ele vai ficar mal criado na adolescência, depois ele vai voltar e te pedir desculpa, depois ele vai achar que você é a pessoa mais sábia do mundo. Você, ao ver aquela criança, aquela pessoa, você já sabe tudo que vai acontecer. Por quê? É como uma pessoa que está no chão, sobe num degrau, sobe num monte, sobe num balão ou fica lá do satélite. Quanto mais alto ele estiver, mais longe ele enxerga. Então, os espíritos puros têm uma felicidade gigantesca que nada abala. Eu não consigo entender. Jesus está deprimido, aí vem uma pessoa consolar. Olha aqui, Jesus, não fica triste, não. Eu acho que dá para fazer uma coisa melhor. Aí fala, é mesmo, né? Porque não é impossível, gente. Então, ele não era um espírito puro. A felicidade dos espíritos puros é inalterável, inabalável. Da vida de Jesus, a gente vê o prazer existencial. Por exemplo, quando Jesus saía, ele não podia ensinar em qualquer lugar? Podia ensinar, mas olha só, é tão bonito. Gente, aquele lago ali, eles nasceram ali, aquilo ali para eles. Sabe quando você mora num lugar tão bonito que você nem mais vê a beleza de tanto que já olhou? Ele nasceu ali, ele já conhecia aquela beleza, mas ensinava as pessoas, gente, vamos conversar ao ar livre. Pensamento acelerado, desacelera o pensamento, uma carga de ansiedade, acalma a carga de ansiedade, o estresse, o nervosismo, a tensão. Cara, vamos aproveitar a beleza da vida. A vida é belíssima, olha que maravilha. Então, levava as pessoas e contando a história. Olha o prazer de... Eram histórias pessimistas? Olha, eu vou contar um caso. É muito parecido com uma história aqui de terror. Quem vai seguir um homem desse, gente? Ninguém. E não faz sentido. Então, a felicidade é um aspecto muito importante de um espírito puro e, por consequência, do homem que Jesus fez. Uma coisa importante, tá? Os historiadores relatam, acredito que os fatos relatados do nascimento de Jesus, eles têm uma correlação com o nascimento de diversos imperadores e do panteão de deuses para fazer Jesus rivalizar com os imperadores, com os deuses, mostrando que dando autoridade para o Messias que eles seguiam. Então, não estamos estudando do ponto de vista histórico. Estamos seguindo o método de Allan Kardec. Não se trata aqui em saber se aconteceu ou não aconteceu. Se é possível acontecer, e se sendo possível acontecer, o que nós podemos extrair de conhecimento, o que nós podemos extrair de ensinamento. Aí eu vou perguntar a vocês assim, qual a primeira lição que Jesus deu, a mais duradoura, a que ele passou mais tempo ensinando e mais profunda e, no meu ponto de vista, a mais importante? Sempre usando a ferramenta voyagesia. Alguém quer abrir para um comentário? Eu sei, depois, se o comentário, o Carlão faz as edições, mas eu acho que a professora Nádia dá assim, uma opinião, tem aí uma pista, tá? Qual o ensinamento mais longo, mais duradouro, mais significativo, profundo, que é a base de tudo, sem contar a caridade? Não é caridade, mas é um outro sentido. Qual o ensinamento sem palavras de Jesus, que durou mais tempo e ele enfatizou durante quase toda a vida dele? Qual poderia ser? Alguém quer falar? Então, vou falar por causa do adiantado da hora. Sabe qual é a lição mais duradoura? A importância da família. Nada é mais importante que a família. Então, imagine, se Jesus nasceu, o rei Herodes Magno, ele viveu do ano 37 a.C. ao ano 4 a.C. Mas ele, nos últimos anos da vida, ele ficou doente, 2 anos, 3 anos. Se ele morreu no ano 4, e teria estado doente desde o ano 7, mais ou menos, se coloca o nascimento de Jesus em 7 a 9 antes de Cristo. 7 a 9 antes de Cristo. Jesus nasceu antes de Cristo, é isso mesmo.
Então, vamos escolher uma data, 7 a.C. A Páscoa, que os cálculos estabelecem como tendo caído 14, 15 Nissan, seria no ano 33, a Páscoa do ano 33. Os documentários da televisão até já aparecem como o ano 33. Então, 33 mais 7, fazemos uma conta mais ou menos 40 anos. Tá? Tira 3 anos, os 3 últimos anos, que foram os anos da tarefa messiânica, sobram o quê? Uns 37 anos. Quanto tempo Jesus deu para a sua missão na Terra? 3 anos. Quanto tempo Jesus entregou para a sua família? 37 anos. 37, não é o contrário, não. 3 anos para a família e 37 anos para a tarefa messiânica. Não, 37 anos para a família e 3 anos para nós. Então, observem, não importa, essa é a lição, que a gente vê Jesus, voyez Jésus, não importa qual é a sua missão, a família está em primeiro lugar. Ninguém teve uma missão maior do que a de Jesus. E, mesmo assim, ele entregou a vida para a sua família, sendo o arrimo, o sustentáculo, o pai da família. Então, claro, também, quando chegou a hora, ele falou, olha só, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Já está todo mundo velho, já está todo mundo maduro o suficiente para sobreviver, até maduro demais. Tá? Então, 37 anos, não importa qual é o tamanho da sua missão, a família está em primeiro lugar. E, mesmo durante a sua missão, observem, é uma vida rural, é uma pregação rural para as pessoas do campo, para as famílias do campo. Aí ele chamou 70 ou 72, ou chamou 70, ou chamou 72, ou chamou 70 e depois chamou 72. Não importa. O importante ele mandou as pessoas irem aonde? Para as grandes cidades? Não, para as cidades pequenas, ficarem na casa das pessoas. Por que na casa das pessoas? Porque a mensagem de Jesus é uma mensagem para as famílias. Você pratica no ambiente rural, você pratica... Paulo não, Paulo era das cidades grandes. O movimento de Jesus, na versão de Paulo, na visão de Paulo, na pregação de Paulo, é um movimento das grandes cidades. O movimento de Jesus, com Jesus presente, é um movimento rural, campesino. Famílias, e junto às famílias e junto ao campesinato. Então, vão de 2 em 2, fica, o que essa família tiver, você abençoa e faz isso. Olha, não leva bastante, você não vai precisar lutar com ninguém. Se a pessoa não quiser que você fique na casa dela, você não fica na casa dela. Então, é uma mensagem direcionada à família. A mensagem de Jesus, primeira, é a mensagem da importância da família. Voyez Jésus, vede Jesus. Tirar a família do contexto do cristianismo é pegar o cristianismo e fazer ele fracassar. O espiritismo também. Allan Kardec, ele fala em diversos textos, até já estudamos sobre isso, sobre os grupos espíritas familiares, grupos de famílias, que não é o culto do evangelho lá, não estou dizendo que não deve se fazer o culto do evangelho, não, mas é o estudo do espiritismo inteiro dentro do lar. Naquela época, as pessoas praticavam o fenômeno mediúnico no ambiente familiar. Tem um caso lá da Revista Espírita, que o pai, já desencarnado, vinha transmitir comunicações e orientações, e Allan Kardec fica embevecido com a grandiosidade das comunicações, não do ponto de vista filosófico, mas como era incrível uma família onde o pai desencarnado ainda participava da vida daquela família. E aí os espíritos vão dizer, olha só, os espíritos superiores, nós preferimos aqui os grupos familiares, onde não tem disputas, onde não tem rivalidades, onde ninguém quer assumir a supremacia, onde existe uma comunhão de sentimentos, comunhão de propósitos, comunhão de pensamentos. Querem encontrar os espíritos superiores? Vamos encontrar aqui. Na Revista Espírita tem a seção que aparecia em vários periódicos, que é Conversas Familiares de Além-Túmulo, comunicações recebidas no ambiente familiar. O espiritismo, ele também, como o cristianismo, não poderia deixar de ser diferente, ele é feito para a família. Ah, mas eu preciso do Centro Espírita, óbvio. Eu preciso do Instituto de Cultura Espírita, óbvio.
Mas e a sua família? O seu primeiro ministério é a sua família. Se na sua família as pessoas não estão... Lembra da definição de Paulo, que se reconhece o espírito pela sua transformação moral? Se as pessoas da sua família não estão sendo atraídas ao espiritismo, vamos repensar, porque é ali o seu primeiro ministério, ali a sua primeira comunidade espírita a ser estabelecida, dentro de casa, tá? Então, vejam. Então, essa é a primeira mensagem. Nós que queremos que a nossa vida haja facilidades, não é isso? Mas o nascimento de Jesus é um nascimento com muitas dificuldades. O Império Romano, acredita-se que a cada 4 peixes, 3 peixes pertenciam aos impostos, a cada 4 cachos de uva, 3 cachos de uvas pertenciam aos impostos. Os produtos manufaturados que vinham de fora das províncias dominadas tinham impostos muito caros, eram muito caros, como, por exemplo, a candeia, a lamparina de barro, que as escavações arqueológicas encontraram e tinham gravações romanas, ou seja, era um produto manufaturado romano, que se botava em cima do alqueire para iluminar todo o ambiente. Era cara, porque era um produto manufaturado romano. Então, Jesus nasce sob um contexto social, político, muito complicado, muito difícil. O John Dominic Crossan, um autor muito importante, e tem um livro que é O Primeiro Natal. Por isso que eu falei que a questão que os historiadores fazem comparações desse nascimento de Jesus com o nascimento de imperadores e do próprio panteão romano. Mas vejam, seguindo o método espírita, que é o método de Allan Kardec, por isso é o método espírita, o que a gente consegue retirar de conteúdo moral dessa imagem? Em primeiro lugar, a missão de Jesus era para as famílias, mas sem as famílias, Jesus também não poderia ter cumprido a sua missão. Porque aqui, nesse ambiente, o que nós estamos vendo? Uma mulher que está tendo um parto. Eu até sei que tem mulheres que fazem o próprio parto, mas isso vamos dizer aqui que não é comum, tá? Eu conheço uma enfermeira obstétrica que essa é tão xiita, radical, que ela teve filho em casa e ela fez o próprio parto. Não estou dizendo que eu concordo com isso, só estou relatando um fato que aconteceu, tá? E desculpe aí se ela estiver um dia me assistindo, xiita no sentido positivo da palavra. Mas cá entre nós, gente, é demais, né? Não, deixa que eu me faço meu parto. E fez, a criança é linda, perfeita. Em casa, tá? Não recomendo isso de maneira nenhuma. Mas vejam, e se José não estivesse presente? Jesus teria sobrevivido? Não, porque ele era um homem, era um bebê, era um recém-nascido. Recém-nascido hoje é uma beleza. Você pega o bebê, dá para o pediatra, já aspira a secreção, bota lá na incubadora, ali vai ficar uma temperatura gostosa, 37 graus, aí vai diminuindo devagarzinho, o bebê vai se adaptando à nova temperatura, depois envolve ele nos coelhos, está tudo certo. Mas ali, quem fez os cuidados, quem foi o obstetra, o enfermeiro, o pediatra, foi o pai. Então, a mensagem da família é importante, e a família é muito importante para nós. Sem a família, nós não somos nada, gente. Sem a família, nós não somos nada. Isso é uma expressão, tá? Obviamente que a pessoa que não tem os pais, não tem os avós, não tem os tios, ela pode se superar, claro, mas é no sentido moral e filosófico que eu estou falando, que sem a família nós não somos nada, vocês são inteligentes e entenderam o sentido, o significado. Um outro ponto é o seguinte, lá na região sul, a gente vê aquelas casas dos colonos, eles colocam, a hospedaria era embaixo os animais, em cima o lugar de hospedagem. Não tem lugar na hospedaria, pode ter significado o seguinte, no local onde as pessoas dormem já estava tudo ocupado, só sobrou lugar onde ficam os animais. Nas casas lá do sul, dos colonos alemães, era assim, na parte de baixo os cavalos, os animais, na parte de cima as pessoas. Por quê? Porque os animais, eles emitem um calor corporal gigante. Então, o calor do corpo dos animais aquecia as casas dos colonos lá no sul do Brasil, né? Da mesma maneira, o calor do corpo dos animais teria ajudado
a aquecer o ambiente. Então, a outra mensagem é: o homem precisa da natureza, tanto quanto a natureza precisa do homem. É relatado no Evangelho de Lucas que pastores são chamados para ajudar aquela família. Faz sentido, porque se é uma família que tem um parto, acabou de ter um parto, um pós-parto, tem todas as encrencas de um pós-parto, vamos entender que só José para dar conta é pesado, não é isso? Então, pastores foram chamados para ajudar. Por quê? Porque havia as necessidades de uma mulher no pós-parto e de um bebê recém-nascido. Ora, qual a mensagem moral importantíssima? Não importa o seu tamanho espiritual, ninguém teve tamanho espiritual de Jesus. O homem precisa do outro ser humano. A lei de sociedade, a lei de fraternidade, ela é lei de Deus, é lei divina, é lei natural. Então, o ser humano precisa do outro ser humano, não importa quem você seja. É preciso saber que nós devemos viver em comunhão, em comunidade. É a lei de sociedade, é a lei de igualdade. É relatada uma vida de perseguições, então a vida é muito perseguida. Esse aspecto aqui é complexo, tá? Esses termos, essas locuções, expressões para Deus, Elohim, Adonai, Yah, Yahvé, El Elyon, El Olam, El Shaddai, Yahvé Sabaoth. Hoje se entende isso no judaísmo pós-cativeiro da Babilônia, o judaísmo depois do cativeiro da Babilônia, como sendo todos se referindo a um único Deus, Yahvé. Mas parece que, segundo os estudiosos do hebraico, no período pré-cativeiro da Babilônia, não existia um monoteísmo judaico. E cada um desses aqui era um Deus diferente. Yah, Yahvé, Elohim, Adonai, eram outros deuses. Então, o judaísmo teria passado de um período de politeísmo, judaísmo não, ali a região, né? A região que na época de Jesus chamava a província da Judéia. Um período de politeísmo, depois de monolatria, ou seja, você só poderia adorar a Yahvé. E, posteriormente, ele se transforma num monoteísmo, ou seja, os outros não existem. Tudo que existe é um só, Yahvé. Então, politeísmo, monolatria e monoteísmo. Mas como é que você sabe isso? Escavações arqueológicas, porque encontram-se símbolos da época do monoteísmo, onde Deus está se referindo como o alfa, o único. Aí tem os símbolos onde se refere ao Deus maior, sendo tal, Yahvé, ou Yah, ou Yahvé Sabaoth. Então, num período onde ele fala de outros deuses, mas diz que esse aqui é o mais forte, é o mais poderoso. Por isso que a gente vai entender a luta dos profetas contra os outros deuses. E havia um período onde, naquela religião, existiam os israelitas, os abraamitas, vários povos, várias tribos, cada um com seus deuses. Então, foi uma evolução. Isso faz sentido, totalmente, tá? Não importa para nós. Agora, qual é a questão? Para nós espíritos, importa a teológica, a questão histórica? Não, é a questão filosófica e moral. E qual é a questão filosófica e moral? Quando Jesus chama Deus de Yahvé, Yahvé Sabaoth, sabe qual é a encrenca? Não chama. O Deus de Jesus não é Yahvé. Porque Yahvé era danado, gente. Yahvé, o pai fazia uma coisa errada, ele punia o filho. E aí ele mandava invadir a cidade e não podia poupar nem as mulheres e as crianças. A ordem de Yahvé Sabaoth: olha, você vai entrar naquela cidade, vai matar todo mundo. Mesmo as criancinhas inocentes e as mulheres. É para matar, porque eles são profanos. Eles adoram outros deuses. Jesus não chama, não diz que ele veio por causa de Yahvé, nem Yahvé Sabaoth. Ele fala Abba. Abba quer dizer papai, né? Parece que veja bem, chamar Deus de pai aparece no Antigo Testamento, mas o Abba de Jesus, se ele estava sendo falado no aramaico da região da Tiberíades, era um Abba que significaria papai, para dar um sentido de proteção, de provisão, de carinho,
de amor, de cuidado. Por isso que ele dá o exemplo, se um filho pede pão, a aba não vai dar pedra. Quem está com fome, em vez de ganhar um pão, ganha uma serpente. Então, vocês são horríveis, fazem isso, sabem dar as coisas boas para os seus filhos. Imagine a aba, que é o Pai que está no céu. Então, quando você fala o Pai que está no céu, tem que separar, que tem o aba, o Pai que está na terra, e o aba, Pai que está no céu. A gente também fala, né? O Pai celestial. Aí você já fala que não, já sabe qual é o aba que está se referindo. Então, o sentido desse homem, Jesus, que é a pedra, vou encerrar com isso, angular, que é a fonte de todas as transformações, essa é a pedra de inauguração. Daqui surge todo o edifício da filosofia de Jesus, da vida de Jesus, da doutrina de Jesus. Isso está, como sempre, explicado de uma forma impressionante em A Gênese. E Allan Kardec diz assim, para concluir: a parte mais importante da revelação do Cristo, no sentido que ela é a fonte primeira, a pedra angular de toda a sua doutrina, é o ponto de vista totalmente novo sobre o qual ele ensina a encarar a divindade. Deus não é mais o terrível, ciumento, vingativo de Moisés, o Deus cruel e implacável. Então, vejam, Jesus e Moisés, estão se separando, tá? Não é só nesse texto, não é só aí, não é só sobre Deus e Yahvé, não. Em muitos sentidos. Podemos ver isso um dia. Não é mais terrível, vingativo, cruel e implacável, que rega a terra com sangue humano, que ordena o massacre e o extermínio dos povos, sem excetuar as mulheres, as crianças e os velhos, e que castiga aqueles que poupam as vítimas. Não é mais o Deus injusto que pune todo um povo pela falta que cometeu seu chefe, que se vinga do culpado na figura do inocente, que fere os filhos pelos erros cometidos pelos pais, mas um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa o pecador arrependido e dá a cada um segundo as suas obras. Não é mais o Deus único de um único povo privilegiado, o Deus dos exércitos, presidindo os combates para sustentar a sua própria causa contra o Deus dos outros povos, mas um Pai comum do gênero humano que estende a sua proteção sobre todos os seus filhos, chamando-os a si. Não é mais o Deus que recompensa e pune apenas pelos bens da terra, que faz consentir a glória e a felicidade na escravidão dos povos rivais e na multiplicidade da progenitura, mas o Deus que diz aos homens: vossa verdadeira pátria não é neste mundo, ela está no reino celestial, e é lá que os humildes de coração serão elevados e que os orgulhosos serão humilhados. Este não é mais o Deus que faz da vingança uma virtude e ordena que se retribua olho por olho, dente por dente, mas o Deus de misericórdia que diz: perdoai as ofensas se quereis ser perdoados, fazei o bem em troca do mal, não façais aos outros o que não quereis que vos façam. Este não é mais o Deus mesquinho e meticuloso que impõe sobre as mais rigorosas penas a forma pela qual quer ser adorado, que se ofende pela inobservância de um ritual, mas o Deus grandioso que vê o pensamento e não se honra com a forma. Enfim, não é mais o Deus que quer ser temido, mas o Deus que quer ser amado. Essa maneira totalmente nova é que faz a diferença. E o Espiritismo apresenta sobre o edifício, o fundamento do Deus de Jesus, ele eleva os outros andares do Deus, não é Deus dos espíritas, né? Do novo entendimento a respeito de Deus. Poderíamos continuar, mas vamos encerrar por aqui o nosso estudo, porque o tema Jesus, como todos sabem, é um tema inesgotável. E a gente não conseguiu esgotar nem o ser humano. Há muitos outros aspectos sobre o ser humano, mas isso fica para uma outra oportunidade. Quero mais uma vez agradecer aos amigos, às amigas, pela paciência, pedir para divulgar as redes sociais do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, e quero agradecer a todos, agradecendo a professora Nádia do Couto Vale. Muito obrigado pela oportunidade. Isso, queremos então agradecer a você, Fabiano Pereira Nunes,
mais uma vez trazendo os fundamentos com as suas reflexões, mas todas embasadas nos textos que você sempre nos traz e que são o nosso precioso acervo para as nossas reflexões profundas a respeito de todas as belezas da lei de Deus e, naturalmente, da figura de Jesus, o Cristo da Terra. Queremos também, muito obrigada por fazer essa referência para a divulgação do material que todos temos disponibilizado pelo ICEB, informando que nós estamos trazendo todo o acervo do portal ICEB para TV ICEB. A partir de agora, nós trabalhamos com TV ICEB para todas as nossas buscas, para vermos e ouvirmos as nossas palestras, e, naturalmente, estamos no YouTube agora muito mais diretamente, porque estamos transmitindo primeiro pelo Zoom e através do Zoom para o YouTube. Então, vamos divulgar o ICEB pelo YouTube também, através do Zoom, que nós mantemos aqui, para, através do Zoom, levarmos todos os nossos estudos ao vivo também agora, simultaneamente, pelo YouTube. Então, nós estamos terminando essa questão e, naturalmente, buscando a divulgação do ICEB através também do YouTube e do ICEB. Não mais portal ICEB, repetindo, estamos agora através do YouTube. Só uma pequena observação pelo adiantado da hora, quando o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu à humanidade, Jesus, quando nós dizemos tipo, nós nos referimos também, além dessa questão do uso da palavra tipo, mas também lembrando que em botânica o tipo é o exemplar absolutamente, rigorosamente perfeito. Quando os botânicos e os cultivadores, por exemplo, de orquídeas, eles apresentam o tipo orquídea. Quando nós temos também na indústria automobilística, o tipo o modelo do carro é o mais perfeito. Eles buscam também usar essa acepção do termo. Então, nós estamos agradecendo mais uma vez a Fabiano Pereira Nunes, que esteve conosco trazendo essas reflexões profundas e os fundamentos precisos para as reflexões que traz. Então, obrigada pelo ICEB, Fabiano Pereira Nunes, por mais uma vez estar aqui conosco, agora, neste momento, com a culminância do seu estudo nesta série sobre o Jesus que nós temos como Jesus de Allan Kardec e o Jesus que é divulgado, trazido por outros textos de historiadores e outros exegetas e teólogos e outros especialistas também no tema. Vamos orar? Está adiantado o tempo. Deixa eu ver aqui se nós temos aqui mais uma observação. Nós não temos mais tempo. Vamos encerrar com os nossos corações, Mestre querido, elevados perante o Teu neste instante, não só para louvar-te, Jesus, porque nós te louvamos neste instante, mas para agradecer principalmente, Jesus, pelas bênçãos com que pavimentas os nossos caminhos, as nossas existências, e com que felicitas permanentemente as nossas mentes e corações. Ao agradecermos, Mestre querido, por tudo que de teu coração, de tua mente e de tua proteção temos recebido, nós ainda te rogamos, desce por sobre o ICEB, os seus mentores e todos que aqui labutamos em ambos os planos de existência, as tuas bênçãos de paz, saúde, amor, resiliência e
enlevo, para que continuemos unidos em teu nome, em teu evangelho e na codificação desse discípulo tão fiel que é Allan Kardec, para o teu coração e para a felicidade da humanidade pelo seu trabalho irretocável em teu nome. Fica conosco, graças te damos hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Assim seja.